Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem delicado que, se você é um programador Go ou aspirante a programador Go, você vai ter que encarar em algum momento, que é como o Go trabalha com erros. E é isso mesmo, você vai perceber que o erro no Golang é um cidadão de primeira classe, é um cara que tem uma expressividade muito grande, que acaba, na realidade, mudando a forma como a gente programa no dia a dia. Então, se você quer entender como tratar erros com Golang e como ser muito mais feliz e garantir que a sua aplicação cada vez mais vai ficar mais resiliente, sem dúvidas, esse é o vídeo perfeito para você. Então bora lá que eu quero falar de erros com Golang. Vamos lá! Bom pessoal, e antes de a gente ir diretamente ao assunto, eu gostaria muito de pedir para você parar tudo agora e dar um like nesse vídeo. Dessa forma, o YouTube ele vai fazer o quê? Ele vai distribuir esse vídeo para mais pessoas interessadas em aprender essa linguagem. Além disso, eu gostaria muito de pedir também para você assinar aqui o nosso canal, porque todas as vezes que a gente subir um novo vídeo, você vai receber uma notificação. Então aproveita e ativa as notificações. Uma parada muito importante também aqui que você tem que se ligar é o seguinte: nós temos aí uma playlist no canal sobre Golang. Então esse é um vídeo que vai estar embedado nessa playlist. Então dá uma olhada caso você queira pegar essa playlist logo do começo. Maravilha? Mas agora, sem mais delongas, vamos falar sobre erros no Golang. Pessoal, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quando a gente está trabalhando com linguagens de programação de forma geral, normalmente nós temos aquele famoso try-catch. Quem nunca trabalhou com try-catch? Basicamente, tudo quanto é linguagem de programação tem o famoso try-catch. Agora, o grande ponto é que criou-se, vamos dizer, uma cultura que a gente está tentando fazer um monte de coisa. Então, se der erro, eu não sei o que eu vou fazer. Então eu coloco tudo num blocão try e se der um catch, eu dou um resultado genérico. Quem nunca fez isso? É muito comum cada vez mais a gente fazer isso em diversos projetos. Eu assumo que eu já fiz isso, inclusive. Escreve aí embaixo se você em algum momento já fez sacanagem aí com try-catch. Agora, o que acontece? O que tem de diferente no Go quando a gente está trabalhando, no final das contas, com erros? É que o erro, ele sempre vai se tornar algo bem explícito no momento que você for trabalhar com a maioria das funções. Como assim, Wesley? O Go, ele permite que você retorne mais de um valor para uma função. E normalmente um desses valores vai ser o que, no final das contas, o nosso querido erro. Então, se tiver algum erro ali, a gente vai parar e tratar aquele pedacinho de código, aquela função, aquela execução e decidir o que a gente vai fazer. Às vezes, pode ser que a gente não vá fazer nada, a gente vai anotar, a gente vai mandar sair para um log, mas às vezes a gente pode mudar radicalmente como a gente vai trabalhar com o nosso sistema. Então é muito importante você ver que trabalhar com Go, e principalmente da forma como o Go trata erros, é algo bem granular. Então em algum momento você pode até se chatear e falar: nossa, mas eu tenho que ficar fazendo isso o tempo todo? Tem. Porque erro é algo muito importante para quem está trabalhando com Go, e eu espero que você entenda o que eu estou querendo dizer. Então vamos colocar um pouquinho a mão no código para deixar um pouco mais claro aqui para você. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Vamos imaginar que eu estou querendo fazer uma consulta para fazer um crawler em qualquer site ou qualquer coisa desse tipo. No Google, por exemplo. Então o que eu vou fazer? Eu vou querer utilizar o meu método HTTP, tá? O meu pacote HTTP. E no HTTP eu tenho aqui a minha forma de eu fazer uma chamada GET. E aqui eu posso colocar um http google.com.br. Legal? E ele vai executar essa função. Porém, se você olhar bem nessa função aqui, você vai perceber que o resultado aqui dessa função é uma resposta com HTTP response e um erro.
Como assim, Wesley? Ele vai retornar um erro para mim? Sim, ele vai retornar um erro caso essa chamada get tenha algum erro. Então, se tiver algum problema, ele vai retornar o erro nessa variável. E se não tiver erro nenhum, essa variável erro vai vir em branco. Então, isso pra gente é bem interessante. Então, nesse caso, é muito comum, grande parte das funções que você for trabalhar com Golang, seguir esse padrão. Res de resposta e error, tá? Normalmente é bem comum você encontrar nesse padrão aqui, ERR, tá? Eu, particularmente, eu não gosto muito, mas o que acontece? Eu me acostumei, a comunidade trabalha desse jeito, a maioria dos códigos você vai pegar desse jeito, então, esse é o nosso erro. E o que vai acontecer? Quando nós executarmos essa nossa função, se tiver um erro para a gente realizar essa operação, o erro vai vir aqui nessa variável. Tá? Então, vamos fazer um teste aqui pra gente. Como que eu consigo validar se deu algum erro ou não? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar if error for diferente de new, tá? Ou seja, se tiver alguma coisa nessa minha variável erro, então eu posso dar até um panic aqui. Eu vou colocar um panic nesse caso, tá? O panic basicamente ele vai abortar toda a minha chamada aqui da minha aplicação, vai parar a minha aplicação de forma geral. Ou eu posso dar um log, por exemplo, tá? Posso dar um log fatal, ou posso dar um warning, ou posso escolher. A grande sacada, galera, é que você pode escolher o que você vai fazer com o erro, mas tudo isso acontece de forma bem granular, legal? Então eu posso dar um error fatal aqui pra gente, e eu vou escrever erro ao fazer comunicação, legal? Ou eu posso, inclusive, pegar o resultado desse erro, eu posso colocar error, ponto, que ele vai trazer aqui para mim, tá? E ele vai trazer o tipo de erro que ele acabou fazendo, tá? Então eu tenho sempre essa opção que ele vai trazer um erro aqui para mim. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso seguir com a minha vida depois que eu tomei qual decisão que eu vou fazer caso aconteça um erro. Nesse caso aqui eu posso pedir, por exemplo, para ele imprimir na tela o resultado do código HTML. Ou eu posso lá, res, eu posso pedir aqui que ele pode imprimir para mim, sei lá, o header da minha requisição, tá? Então eu posso fazer isso. Vamos executar esse programa aqui pra gente. Então eu vou dar um go run hello.go. Prontinho. E ele executou aqui para mim, ó. Ele trouxe o header dessa solicitação e não deu nenhum erro aqui para mim. Agora eu vou colocar aqui, provavelmente, algum cara que nem exista, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui com a gente. Então eu vou colocar go run hello.go. Ele está demorando. E o que aconteceu aqui? Ele fez um log aqui pra gente, tá? E esse log ele trouxe aqui, olha, esse host aqui, eu não consegui contato, não existe esse host. Então, nesse nosso caso aqui, nós conseguimos parar o nosso programa aqui e a gente conseguiu trazer esse resultado. Então, perceba, galera, você vai se cansar de ver esse tipo de expressão para tudo quanto é lugar no seu código Go. Pode parecer repetitivo, pode parecer estranho não ter try catch, mas você vai perceber que para tudo que você for fazer, você pode sempre verificar se tem um erro. Wesley, mas como que eu posso fazer a minha própria função que dê algum erro? A gente pode resolver isso sim. Vamos fazer um teste, um exemplo aqui mais claro aqui para mim, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função de soma, tá? Onde eu entro com um número x, que é inteiro, um número y, que é inteiro, e ele vai retornar para mim o quê? Um inteiro, tá? E ele vai retornar para mim também um erro. Basicamente é isso que eu estou fazendo aqui para ele. Então, o que eu vou fazer? Vamos imaginar que se o valor for maior que 10, a gente vai dar um erro. Se não, a gente vai retornar o valor correto aqui para o cara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if, tá? Eu vou pegar aqui, só para colocar aqui, resultado, dois pontos, igual a x mais y. Legal? Fazer passo a passo. If res for maior que 10, o que eu vou fazer aqui para ele? Eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar aqui para ele
um return 0, por exemplo, tá? Porque não interessa mais o valor, importante aqui que nesse caso eu vou trabalhar com erro. E aqui eu posso colocar o seguinte, ó, errors.new, e eu posso colocar a total maior que 10. Legal? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou retornar o valor final. Então, eu vou retornar o res, mas o meu erro agora aqui é vazio, porque eu não quero trazer nada para o erro, porque não deu problema a minha aplicação. Tá? Então, é basicamente isso que eu quero fazer. Então, vamos chamar aqui a nossa querida função aqui para mim. Então, eu vou pegar aqui resultado e error, 2 pontos, igual a soma, tá? Onde eu vou colocar 10 mais 10, que provavelmente o valor vai dar diferente. Então eu vou colocar if error for diferente de new, o que eu vou fazer? Eu vou dar um log fatal, por exemplo, e eu vou passar aqui o valor do erro, o que ele retornou aqui para mim como erro no final das contas. Caso contrário, eu posso colocar um else, eu posso escolher qualquer coisa, nesse caso ele vai matar mesmo, mas eu posso colocar aqui fmt.println e eu posso colocar aqui o resultado res para mim. Legal? Então vamos botar esse camarada para rodar. E prontinho. Se você perceber, ó, ele saiu e falou aqui que o meu total é maior que 10. Tá? Então é muito importante isso você se ligar, ele parou aqui no meu erro. E caso ele não queira parar, né, vamos colocar aqui um 7 com 2 aqui para mim, vou rodar. Voltou 9 porque o meu erro veio vazio. Então esse tipo de construção vai ser a coisa mais comum do mundo para você trabalhar com Golang. Então fica ligado, porque se você acha isso chato, tá? O Golang não é uma linguagem para você. Ou você se acostuma ou você troca de linguagem. É muito comum. No começo eu assumo que para mim era meio estranho, mas agora eu olho com erro, eu olho pro erro de uma outra forma. Eu olho pro erro de uma forma assim muito mais caprichada. Eu consigo pensar muito mais no programa que eu tô desenvolvendo. Wesley, eu tô de saco cheio dessa história de erro. Eu não quero mais ouvir falar, eu não quero tratar o erro. Tem como eu dar um bypass nisso? Tem, tá? O que acontece? O Go, ele tem algo que a gente chama de blank identifier. Basicamente, é uma variável que joga o dado fora para você não utilizar, porque você não pode deixar de receber dados no Go. Então, o que você pode fazer? Ao invés de trabalhar dessa forma, você vai fazer o seguinte, você vai colocar um underline aqui, vai jogar o erro para fora, e acabou, você não está tratando o erro. O valor do erro está vindo para cá e esse dado que vai ser jogado fora. Basicamente é isso. Vai funcionar a sua aplicação, tá? E provavelmente eu vou ter que viver com um efeito colateral, né? Então, como tem algum problema em relação a essa regra de maior que 10, ele vai retornar 0 e eu vou falar, nossa, por que retornou 0, Wesley? Não faz sentido. Bom, se você tivesse tratado o erro, você saberia o motivo. Então, tá aqui, galera, uma dica de como que você pode trabalhar e tratar erros com Go. E agora eu acho que vai ficar mais fácil para você tomar suas decisões e saber que se você está trabalhando com Go, lembre-se, erro é algo que você deve sempre levar em conta. Um grande abraço para você, eu gostaria novamente de dar um joinha aqui nesse vídeo e também não esquece de se inscrever aí no nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.